Fala, meu povo lindo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá me vendo. Tá me vendo fazendo o quê? Tomando banho? Tá me vendo tomando banho? Tira a mão daí, hein? Tá me vendo cozinhando, almoçando, jantando. Enfim, hoje tem muita coisa legal nesse vídeo. O que, por exemplo, além de eu estar nesse vídeo, que talvez seja o mais legal, a gente vai falar sobre o Super Mundial de Clubes. Como tá gostosinho, não? Tá caindo nas graças do povo o Super Mundial, né? A gente vai falar sobre o jogo do Flu, que joga hoje contra o Borussia Dortmund. A gente vai falar um pouquinho sobre o jogo do Mengo. O Mengo, que ontem conseguiu, nessa situação que o mundo tá, com bomba nuclear, com tudo, o Flamengo destruiu a última que morre. Ontem, às 23h30, a Esperança morreu lá nos Estados Unidos, porque o Flamengo acabou com ela. Parabéns, Mengo. Teve o jogo do Boca, o Boca que achou que ia meter a boca, mas acabou tomando um empate ali com gols de velhos de guarda, né? De Maria e Otamendi, o ridículo que eu odeio Otamendi. E teve também o jogo do Los Angeles, que não é aquele Galaxy, não é aquele time do Beckham, tá? Se você achou que era, não é. E Chelsea, que é um time bem nojento, bem mais ou menos, que não jogou muito bem ontem, mas ganhou. E o Flamengo vai perder do Chelsea, se Deus quiser. Então a gente vai conversar um pouquinho mais nesse vídeo. Vem pra cá comigo, porque agora a gente vai começar a nossa resenhinha. Então vamos lá. A gente sempre. A tendência é que a gente poste um vídeo por dia aqui no canal, tá, galera? A gente poste um vídeo de segunda a sexta aí, pelo menos pra vocês, pra que a gente sempre esteja conversando sobre o que aconteceu no dia anterior e dar uma pinceladinha no que vai acontecer no dia de hoje, fechou? Então hoje não tem como ficar fora disso, o tema do vídeo vai ser o Super Mundial, até porque é o que tá tendo de futebol, né? Então 99% dos times estão parados, né? Treinando, gastando dinheiro de jogadores, os jogadores de férias, viajando. Caiu, né, o técnico de São Paulo do Beldia, voltou Hernan Crespo. Tô vendo aí na mídia que tem gente falando, pô, que legal, curti. Tem gente já com o nariz meio torcido, falando, cara, de novo voltando com o ex, São Paulo não tem, né? É que não tem tanta gente no mercado também, né? Eu era meio hater do trabalho do Zubeldia, por mim ele poderia falecer no São Paulo, ter uma estátua dele lá, o técnico mais longevo da história do tricolor paulista, mas infelizmente ele foi mandado embora. Não conseguia ver muito encaixe no jogo do Zubeldia. Acho que o São Paulo ficou um pouco mais de um ano no São Paulo e São Paulo, cada jogo jogava de um jeito diferente, de uma forma diferente. Então, né, o padrão de jogo é muito importante nos dias atuais por conta realmente desse jogo muito físico, né? Então, você não manter um padrão de jogo, fica difícil você conseguir é, interligar defesa com meio, com ataque, fazer com que os pontas, por exemplo, que o São Paulo usa bastante, né, o Ferreirinha e tal, eles entrem dentro do jogo. O Ferreirinha teve uma época boa, mas você percebe que os pontas do São Paulo ficam muito afastados do jogo. O jogo é muito centralizado. A zaga do São Paulo também sofria bastante, muitos gols, bola aérea muito ruim. Então, do meu dia, assim, tem alguns lapsos de bom trabalho, né? Alguns jogos que você falava, pô, legal, tal, algumas sequências de jogos, ele não perdeu em Libertadores, mas mesmo assim acho que é pouco, né, para você construir alguma coisa dentro do futebol hoje. A gente sabe que o técnico sempre é o primeiro a cair, não tem jeito, né? É o elo sempre mais fraco, você não vai mandar 22 caras embora, você vai mandar o técnico, então ele caiu. O trabalho do Crespo era um trabalho bom, né? Era um trabalho da Arábia. Então, assim, vamos ver, né? Faz tempo que ele passou pelo São Paulo, era uma outra fase de São Paulo. Então, eu acredito que ele, dentro do que tinha no mercado, São Paulo fez uma boa contratação, já que não quis ficar com o Dorival, né? Que dos ex, eu acho que era o melhor ex que o São Paulo podia trazer. Mas, enfim, que dê tudo errado pro Crespo, né? Que ele realmente não consiga desenvolver o trabalho dele, que infelizmente ele caia daqui 2 meses aí, que São Paulo, infelizmente, fecha os portões. Mentira, mas a gente vai, né, vai acompanhando, analisando aí tudo que vai acontecendo com o tricolor. Fechou? Corinthians nenhuma novidade, eu acho que é capaz que já deve ter quebrado, não sei se o Serasa já bateu lá na porta. O Santos, infelizmente, é o Santos, né, gente? Então tá vindo numa crescentezinha aí, mas o que sobrou dos paulistas é realmente o Verdaço, né? Não tem muito pra onde correr, mas a gente gosta de ser o único time paulista jogando futebol em 2025 no mês de junho, né? Os times do Rio, que fora o Vascão, o gigantesco da colina, os outros ainda estão todos aí dentro do Super Mundial. E hoje tem estreia do Flu, vamos falar sobre isso também. Então, tema 1 foi o São Paulo, vamos falar um pouquinho sobre os jogos de ontem aí, dar uma pincelada gostosa, né, nos jogos de ontem. Ontem a gente começou com o jogo do Chelsea, Los Angeles e Chelsea. Cara, me surpreendeu até um pouco o jogo do Los Angeles, sinceramente, eu achei que era um time mais fraco, um time pior, né, acho que, assim, um time até que organizado, pelo que eu entendi do grupo, é o terceiro time do grupo. O Esperance eu achei bem fraco, realmente. O time da Tunísia, eu tinha visto algumas coisas deles lá, eles dominam o futebol, mas é muito fraco, um time muito fraco, não tem
consistência de jogo nenhuma. Então acho que o Los Angeles é a terceira força desse grupo, que é o jogo ali pro Flamengo tomar um pouco mais de cuidado, né? Em questão de tomar um gol ali, um gol de bola aérea, que eu vi que eles são bem fortes. Tem uma jogada bem trabalhada ali pelo meio também com o primeiro e o segundo volante do time, que faz uma ligação bacana com o meia. Então é um time assim organizado, obviamente o Chelsea foi superior praticamente o jogo inteiro. O Chelsea que foi meio mesclado, né? No começo do jogo ali não tinha todos os seus titulares, por exemplo, o Enzo, que fez o segundo gol. Mas assim, o Chelsea dominou o jogo no modo geral, mas com alguns lapsos de bons ataques, até um momento de certa pressão ali no final do segundo tempo do time do Los Angeles, assim, o Boanga, que é um cara rápido, liso, né, um atacante ali que dá trabalho, né? Então, mas eu acredito sim que o Flamengo e o Chelsea consigam passar. O Chelsea era nítido que o Chelsea estava dando uma tirada de pé, que o Chelsea não estava à vera e indo para cima realmente do time do Los Angeles. O Chelsea deu uma segurada, entendendo que o seu principal rival no grupo é o Flamengo. Eu acho que isso ficou muito claro ontem no jogo do Chelsea, preservando alguns jogadores e os jogadores que jogaram não dando aquela intensidade máxima no jogo, até porque eles vêm de um final de temporada, já estão um pouco mais cansados, então entendendo realmente que o jogo do grupo para entender quem vai ficar em primeiro e em segundo é contra o Flamengo. Eu entendo que o Chelsea é favorito dentro desse jogo, com o time completo, né, com todo mundo ali jogando, acho que o Chelsea é favorito, mas o Flamengo vai fazer jogo duro. Obviamente, o Flamengo tem uma zaga consistente, que toma poucos gols, né? O Flamengo tem um ataque que, apesar de hoje não ser tão veloz, mas é um ataque técnico. O Gerson até abrindo pelo lado direito, com o Arrascaeta, Pedro, aí você tem Plata no banco, você tem, né, tem o Luiz Araújo também, que ontem jogou de titular. Então, assim, a gente tem que entender como que vai ser esse jogo do Chelsea e Flamengo, mas acredito que se tiver algum vitorioso, se não for um empate, acredito que esse vitorioso realmente já garanta a vaga aí como primeiro lugar. Depois, no meio tempo, né, entre os dois jogos aí, entre os dois jogos do grupo, entre o jogo do Flamengo e entre o jogo do Chelsea, a gente teve o jogo do Benfica, né, Benfica e Boca Juniors, que é o grupo do Bayern, o Bayern que meteu 10, né, então o Bayern praticamente, obviamente, já está classificado, mas que eu acho que o Bayern é muito mais time que o Benfica aí, que o Boca juntos, se você pegar o melhor Boca, o melhor Benfica e juntar todo mundo num time, toma 3-0 do Bayern. Então o Bayern já está classificado, é realmente para ver quem vai ficar com a segunda vaga, né? Sim, foi um jogo bom, né? O Boca veio sofrendo desde o início do jogo, essa é a verdade, né? O Boca vem mal desde o Campeonato Argentino, que é nas quartas de final do Campeonato Argentino, não vem muito bem, mal nem classificou para a Libertadores, caiu para Alianza Lima em casa, então o Boca vem mal, mas assim, ontem, apesar de ter sofrido um pouquinho ali no começo do jogo, né? O Benfica não teve assim, puta que pressão, meu Deus, era para estar 5-0 pro Benfica. Não, foi um jogo até que um pouco mais equilibrado, o Benfica um pouco mais com a posse, porque o time tem um pouco mais de qualidade técnica. Em duas escapadas, o Boca fez 2 gols, né? Então, em 5 minutos, estava dos 20 aos 26, estava 2-0 para o Boca. Então, assim, muda completamente o cenário. O Boca já era um time que, obviamente, por estratégia, ia ficar um pouco mais recuado. Na hora que você faz 2-0, né, você coloca o caminhão atrás, lá, a bomboneira, você coloca o Maradona, o Riquelme, todo mundo plantado embaixo da trave para ver se não toma gol. Mas o Benfica é melhor que o Boca, né? Eu acho que o Benfica é inclusive melhor que o Porto, né? Então, assim, é, o Benfica foi atrás do placar, né? Teve ali o pênalti que o Di Maria converteu. Depois a gente teve o gol do Otamendi já perto ali do final do jogo, né? Mas assim, o Benfica foi muito melhor que o Boca. O segundo tempo do Benfica foi muito superior ao do Boca. Obviamente que o Boca ainda, né? O Boca tem a famosa camisa, a famosa tradição, né? Então, mesmo assim, você percebe que o Boca ainda com aquela cera, com aquela catimba dele, quando tava 2-1, você falava, cara, o Benfica não vai conseguir fazer o segundo gol, cara. Apesar de estar em cima, sabe quando você sente, pô, o Boca é tão cascudo, que time nojento, né? Não vai tomar o gol. Tinha bastante torcedor do Boca, então, assim, tava aquele clima bacana ali pro Boca Juniors, mas o Benfica conseguiu fazer o gol no final. Esse grupo eu acho muito aberto, muito, muito aberto. Apesar de achar o Benfica bem melhor, e eu acho que o Benfica. Só que o Benfica vai. Os dois vão perder do Bayern, né? Então, assim, a gente tem um ponto para cada um. Na minha opinião, eles vão continuar com um ponto e vai classificar quem fizer mais gol no time lá de semi-amador, né? Quem fizer mais gol no empilhador lá. Porque eu acho que a tônica desse grupo vai ser isso, né? O Benfica acabou dando uma complicada no grupo porque não conseguiu vencer o jogo de ontem. Porque os dois provavelmente vão perder do Bayern e os dois vão ter que meter uma goleada. Quem fizer mais gol, né, vai passar em segundo aí no grupo para pegar o grupo de Flamengo e Chelsea, né?
Para o Flamengo seria interessantíssimo passar em primeiro no grupo, né? Seria assim o sonho para o Flamengo, porque ele tem a chance de pegar Boca ou Benfica, o que pô, daria com certeza jogo. Flamengo e Benfica hoje dá jogo, 100%, né? Flamengo e Boca, o Flamengo é super favorito. Se o Flamengo passar em segundo, aí eu acho que acabou, né? Pode pegar as malas e partir o Galeão, igualzinho o Palmeiras. Acho que se o Palmeiras passar em segundo já pode voltar para Guarulhos, porque não tem como passar de PSG e Bayern. Aí eu acho que é um outro nível, um outro tipo de enfrentamento, né? Você já está falando de um outro nível de futebol europeu, né? O futebol português é um segundo escalão do futebol europeu, né? É diferente. Na Alemanha tem time de segundo escalão, na Premier League, na La Liga, todo mundo tem. Mas o futebol português, num todo, o melhor time de Portugal, que hoje é Sporting, Porto e Benfica, os três melhores, são de segundo escalão, né? Não conseguem ir longe na Champions, não conseguem assim, ir longe na Liga Europa. Então, você sabe que são times que têm essa. Até por conta da questão financeira, né? Portugal não é um país que vive uma questão financeira muito boa há alguns anos, e os clubes portugueses não têm, né? Por exemplo, o Porto queria muito levar o Abel, mas não consegue pagar o valor que ele quer receber. Então, assim, o Benfica queria muito levar o Abel, mas não consegue pagar o que ele recebe no Palmeiras. Então, hoje, tem times brasileiros que são mais ricos que os times de Porto, que os times de Portugal, perdão. Então você percebe que existe, né, essa dificuldade dos times portugueses em, por exemplo, pegar um sul-americano e cacetar. Não consegue fazer isso, né? O Benfica, se pegar o Flamengo, não vai conseguir meter 3-0 no Flamengo. Acho que o Flamengo, se não favorito, é um jogo 50-50, ou vai, 52-48 pro Benfica. Palmeiras e Porto, a gente entendeu que foi um jogo equilibrado, mas o Palmeiras tinha total condição de sair vitorioso. Então, é importante a gente ter esse entendimento, né? Onde que os times portugueses estão e que a gente não precisa ter essa síndrome de vira-lata. Pô, pegou um europeu, vai tomar pau. Não é desse jeito. Pegou um europeu de primeira prateleira, um Bayern, um Bayern, um City, um Real Madrid, esses times você vai tomar pau. Esses times, assim, você entra para se, no melhor dos mundos, você perder de 1-0. Porque, assim, é muito diferente. A gente viu o PSG jogar no Atlético de Madrid, a gente viu o Bayern jogar, apesar de ser um time amador, mas, pô, os caras colocam um ritmo de jogo que é impressionante, né? Vai ter estreia agora de Internacional de Milão, vai ter estreia de Real Madrid ainda, então, de Manchester City. Então, esses times eu acho que são muito acima e, assim, se a gente cruzar com eles já nas oitavas, eu acho que é pegar as malas, fazer a mala, obrigado Mickey, obrigado Minnie, e voltar aí para cada um para sua cidade para começar a preparação para o Brasileirão novamente. Mas se o Palmeiras pegar o Atlético de Madrid, se o Flamengo pegar o Benfica, eu acho que dá jogo. Eu acho que tem condição de ganhar. Eu acho que os europeus são ligeiramente favoritos, mas dá jogo. Palmeiras e Atlético de Madrid não vai ser 3-0 para o Atlético de Madrid. Palmeiras tem uma consolidação defensiva bacana, tem um ataque bacana, tem um meio campo bacana. Então, assim, óbvio, você vai pegar jogador por jogador, pode ser que dê Atlético, né? Não acho que vai dar Atlético se você pegar um por um, pode ser que dê Atlético, mas não vai ser 9-2. Vai ser 6-5, vai ser, então vai ser próximo. Mesma coisa de Benfica e Flamengo. Então vamos ver, né? Acho que tem muita água para rolar ainda dentro desse campeonato. Acho que é um campeonato que tá caindo no gosto da galera, o pessoal tá curtindo, os estádios estão bonitos. Ontem foi uma baita festa ali do time da Tunísia, o torcedor do Flamengo tava presente também, a torcedora do Chelsea e do Los Angeles também fez uma festa legal. Então, são jogos que torcida do Boca, né? Então são jogos que chamam a atenção. E o que a FIFA fez de colocar um jogo por horário é muito legal, né? Muito bacana. Porque você foca a concentração 100% ali, né? Então, pô, tem um jogo, 4, 7 e 10. Então acabou um jogo, tem 1 hora de intervalo pro próximo jogo, para você se concentrar, uma mínima concentração para você ir pro próximo jogo. Então, isso é bem bacana que a FIFA fez, achei bem legal, para que realmente os olhos do mundo estejam focados naquele jogo, né, com aqueles jogadores, com aquela instituição. Achei isso bem bacana. E pra gente dar seguimento para segunda camada do vídeo, né, para segunda parte do vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos de hoje, né, hoje 17/6, né, que são jogos bacanas, assim, honestamente, são jogos que chamam um pouco a minha atenção, principalmente o jogo do Flu e Borussia. Acho que vai ser um baita jogo, acho que vai ser um jogo legal de assistir. Não um baita jogo, porque eu acho que vai dar muita graça, tá? Eu acho que o Flu provavelmente vai tomar uma massa ali do Bayern, do Borussia. Eu acho o Borussia um time não dos tops europeus, mas também não do nível de Porto e Benfica. Eu acho que o Borussia tá num intermediário, sabe? Então tem o Bayern, o Real Madrid, o City, o Liverpool, o Barcelona, aí tem o Porto, o Benfica, aí tem o Borussia no meio. Eu acho que é um time de meio ali, tem Borussia, tem Arsenal, tem alguns times ali que rondam, né? Às vezes estão no nível do Porto, às vezes estão no nível do Real Madrid, né? Então, acho que fica perto ali nesse gap, nesse meio do caminho. Então acho que vai ser um bom jogo, o Fluminense com força máxima, o Borussia também com força máxima pelas prévias, né, que estão dando tanto os sites quanto as casas de apostas.
Então acho que vai ser um jogo bacana, acho 5 Borussia favorito, 70-30, 65-35. Mas assim, é um jogo, se o Flu conseguir amarrar o jogo, se o Flu conseguir acabar o primeiro tempo 0-0, o time europeu também já começa a ficar um pouco nervoso, já começa a, né, dar aquela engasgada e pode desenrolar alguma coisa. Mas eu acredito que o Borussia passe, obviamente, em primeiro nesse grupo. O outro jogo, que é um Sun e Mamelodi Sundowns, eu acho que é um jogo... Aqueles jogos que, assim, sabe, a audiência vai ser bem fraquinha, porque são jogos que não tem nenhum tipo de apelo, nem econômico, né? Não são times conhecidos economicamente no mundo. E também não tem jogadores conhecidos em nenhum time. Jogou, por exemplo, o Inter Miami e o grupo jogou do Palmeiras, né? Ao Ali Inter Miami. Pô, você tem Soares, Messi, Busquets, Jordi Alba, é um puta time conhecido lá no Egito, com 109 títulos. Então, apesar de não serem times conhecidos, mas tem apelos, né? Tem o apelo de ser o maior time do Egito, tem o apelo de ser ter o Messi, ter o Soares, então chama atenção. Era o jogo de estreia também. Mas esse jogo de Ulsan e Mamelodi Sundowns eu acho bem merda, pra falar a verdade. Eu acho que difícil ser um jogo engajativo, que você tenha vontade de assistir, que você vai ficar parado ali assistindo, né? Acho que vai ser um jogo bem do mais ou menos. Temos Monterrey e Inter, que aí sim eu acho que é um jogo legal. Monterrey e Inter eu acho que vai ser um baita jogo. A Internacional vem de um final de temporada muito triste, né? Melancólico. A maior goleada da história de final de Champions, 5-0, com o PSG doutrinando as ações do jogo. Era um time muito consistente defensivamente, que tomou 11 gols entre Barcelona e PSG. Mas assim, acho que vai ser um jogo bom porque o Monterrey tem uma base legal. Tem o Sérgio Ramos, então construiu um time bacana para vir para o Super Mundial. Obviamente que não é favorito, mas trouxe, né, alguns jogadores bacanas aí para jogar o Super Mundial e para ter um time um pouco mais sólido. Acho a Inter favorita, mas não consigo ver um jogo fácil, não consigo ver um 4-0, um 3-0, um super amasso. Acho que vai ser um jogo equilibrado. Os times mexicanos são bons, né? Os times mexicanos têm, a gente viu o Pachuca metendo 3-0 no Bota ano passado. Então, assim, eu acho que vai ser um bom jogo com a Inter favorita também. Acho que acho que bem parecido com o Flu e Borussia. Acho que a Inter tem um nível de favoritismo parecido com o nível do Borussia. Eu acho que o Flu vai fazer um jogo parecido com o Monterrey. Tem jogadores bons, o Flu também tem. Cano, Arias, Keno, né? O Soteldo tá machucado, né? Infelizmente o Santos deu a maior. O Santos, olha, se tem um. Nem o Tigrinho, nem o Tiger deu um golpe igual o Santos deu no Flu, né? Eu vou te falar aqui, que jogada do Santos. Ele se livrou do baixinho e mandou o cara bichado pro Flu. E também vou falar pra você, o Flu não fez um exame médico, velho. Não passaram na UPA, não passaram no SUS pra falar, ô, esse moleque aqui tá bom pra jogar? Vai pra puta que pariu também, né? Mas enfim. E tem outro jogo do River e o Sun, né? É, acho que vai ser um. É o Sun? River e Urawa Reds. Acho que vai ser um jogo péssimo também, porque eu acho que o River não tá muito bem. O River, assim, vem de um final de ano de um final de temporada também zoado, né? Perdeu da Platense em casa. O River não vem bem até na Libertadores, mas também meio engasgado com alguns jogos, ganhando meio na Bacia das Almas. Então, acho que vai ser um jogo bem ruim. O time do Urawa Reds lá também, eles são bons, dão uma doutrinada, mas eu acho que não vai dar muito peso. Acho que o nível de futebol sul-americano, depois do europeu, é o mais forte. Eu acho que é europeu, sul-americano, africano e asiático. Então acho que os times sul-americanos são a segunda força desse campeonato. Então acho que tem tudo o River Plate para ganhar, apesar de não estar muito bem, mas tem tudo para ganhar aí do Urawa Reds, né? Então, se fosse para dar um palpite para hoje, eu daria um palpite simples, para se você quiser fazer uma aposta, quiser fazer uma combinada. Eu jogaria vitória do Borussia e um cartão para cada lado. Eu acho que é um jogo para cartão. O Fluminense é um time que toma muito cartão no Campeonato Brasileiro e o Borussia é um time que toma cartão também jogando na Alemanha. E se você pega as tendências dos últimos jogos do campeonato, os juízes estão distribuindo cartão. Todos os jogos basicamente bateram um cartão para cada lado. O único jogo que não bateu até agora um cartão para cada lado foi o jogo do Bayern, que foi 10-0, não teve cartão no jogo. Então, assim, acho que é um jogo para vai ser um jogo mais tenso, um jogo um pouco mais amarrado. Eu acredito, então, os juízes estão nessa questão de liberar o cartão. Então, eu acredito que vai ter um cartão aí para cada lado e vitória do Borussia. Se você quiser ser um pouco mais conservador, vitória ou empate, tá? Para o jogo do River, eu também, a mesma aposta, River, se você quiser jogar um pouco uma odd um pouco mais alta, River
um cartão para cada lado, ou River ou empate e um cartão para cada lado, tá? No jogo da Inter, eu jogaria Inter seco, tá? Eu acho que o time mexicano é um time que, assim, é um time que pode trazer algum tipo de dificuldade para a Inter, mas eu acho que a Inter é um nível bem acima, tá? Eu acho que, assim, apesar de eu ter, né, comentado, pô, acho que o Flu, acho que a Inter e o Borussia tem o mesmo nível de dificuldade hoje enfrentando Monterrey e Fluminense, é que eu acho que o time do Monterrey é muito compatível com o do Fluminense, mas eu acho que ao mesmo tempo a Inter é um time superior ao Borussia hoje, então acho que tem uma tendência de vitória maior. Então eu acredito que se fosse para fazer uma aposta dentro desse jogo, eu jogaria Inter seco, tá? Vitória da Internacional e sem gols, porque o time mexicano é um time que bate bastante. Um cartão para cada lado nesse jogo é legal, apesar da Internacional não tomar muito cartão, principalmente no Campeonato Italiano. Então, para ser com uma aposta um pouco mais conservadora, eu jogaria Inter seco aí, se fosse para fazer uma múltipla com todos os outros jogos que eu falei. E Mamelodi Sundowns e o Sun é muito difícil, né? Até apostar nesse jogo. A gente não sabe como que vai ser o nível de enfrentamento, como que os times se portam em campo. São times que a gente não acompanha, né? Eu acho que os times africanos estão um passo acima dos times asiáticos. Então, assim, na tendência, eu acho que o Mamelodi tem um nível de favoritismo um pouquinho maior, mas é muito difícil. Esse jogo, para ser muito honesto, eu não apostaria em nada. Eu apostaria, se fosse para apostar alguma coisa, pelo retrospecto de gols que eu vi. São times que fazem gols e tomam bastante gols também. Então, talvez ambas marcam seria uma aposta bacana. Mas, assim, é um jogo difícil de apostar. É um jogo que você tem que ter um pouco de conhecimento sobre o futebol que eles atuam para conseguir fazer um tipo de aposta, né? Então eu deixaria fora aí da sua múltipla de hoje, tá? Então a múltipla de hoje seria Borussia, vou fazer o que eu faria, um pouco mais conservador. Borussia ou empate e um cartão aí para cada lado, tá? Acho que é uma boa aposta. Internacional e seco, então Inter seco. Se você quiser jogar um cartão para cada lado, eu acho bacana, só que a Inter toma poucos cartões, então fique esperto dentro disso também. E o jogo do River, eu jogaria River ou empate ou River seco e um cartão para cada lado também, tá? Então essas seriam as minhas entradas aí, tiraria o jogo do Mamelote e do Ussa. Fechou? Bom, galera, a gente vai batendo um papo, a gente vai conversando um pouquinho mais lá no nosso Instagram. Eu vou fazendo alguns stories, conversando com vocês durante o dia. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí do canal. Se você já conhece o nosso trabalho, né, compartilhe com seus amigos, né, mostre aí para seus colegas para que chegue mais gente pertinho da gente. Clica fundo no meu botão, pode clicar, não tem problema nenhum. Clica no botão de compartilhar, de curtir o vídeo. Seja membro aqui do nosso canal também, que é muito bacana você ser membro. Ative as notificações, siga a gente. Sabe aquele combo, aquele combinho completo? Quando você não paga nada, você vai levar uns 10 segundos da sua vida, 5 segundos, você baixa o vídeo, vai ter tudo aqui embaixo. Se inscreva, o sininho, seja, se você quiser fazer o combo completo, você ajuda bastante o colega aqui, fechou? Amanhã a gente volta. Então amanhã, na parte da manhã, a gente volta para quê? Para conversar dos 4 jogos de hoje e falar dos 4 jogos de amanhã. Fechou? É isso, gente. Obrigado pela nossa resenha super mega ultra gostosa. Lembrando que em jogos do Palmeiras a gente tem live, tá? Então no próximo jogo do Palmeiras aí, após o jogo, a gente faz uma live conversando como que foi o jogo, entendendo ali, né, as movimentações do jogo do Verdão, fechou? Muito obrigado, valeu, fui e bora para mais uma resenha.